A psicologia é uma ciência fascinante que explora os mistérios da mente humana e do comportamento. Os psicólogos são profissionais treinados para entender as complexidades emocionais e cognitivas que nos definem como indivíduos. Eles desempenham um papel crucial em ajudar as pessoas a superar desafios, melhorar o bem-estar mental e navegar pelas intricadas redes das relações pessoais e profissionais. Hoje, temos a honra de receber uma especialista dedicada a fazer a diferença na vida de seus pacientes. Uma psicóloga que nos dará insights sobre a importância da saúde mental em nosso dia a dia. Eu recebo hoje a Larissa. Quem é a Larissa Nunes? Então, a Larissa é uma psicóloga, a Larissa é uma mãe, a Larissa é uma filha. Hoje a gente, desenvolve tantos papéis. O meu papel hoje, como profissional, eu atendo num consultório clínico, já fazem 5 anos, e tenho a minha abordagem específica, né? E hoje, meus maiores papéis como Larissa é de psicóloga e de mãe. Ajudar pessoas, né? Sim. Como que você escolheu essa profissão? Então, eu sempre falo que foi a psicologia que me escolheu. Ah, boa. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa, eu não sei fazer outra coisa profissionalmente. E sempre pensei na psicologia sem nem saber o que era psicologia. Eu sabia que eu queria isso. Fui descobrir na graduação, mas eu sabia que era isso que eu tinha que fazer. E aí, na psicologia, existe uma área de especialização? Eu vou atender esse tipo de... Sim. Existe? Sim. A gente se forma psicólogo, a gente aprende na faculdade o básico, né, para se formar, só que nós precisamos ter uma especialização. Porque se a gente vai para uma clínica, por exemplo, não é só ir para uma clínica, a gente precisa estar especializado em estar na clínica. Assim como se tu vai para a parte escolar, tu tem que estar especializado naquela parte. E a psicologia ela é muito ampla, porque tu pode ser uma psicóloga hospitalar, tu pode ser uma psicóloga escolar, tu pode ser um psicólogo clínico, tu pode ir para a área social, CRAS, CREAS, CAPS. Então, são várias áreas, né? Tem várias áreas e a gente precisa se especializar naquilo, porque só a graduação é pouco. Hoje, qual é a tua área? A minha especialização? Eu sou especializada em psicologia sexual, que é a parte de sexologia. Eu não sabia. E tenho pós-graduação também em psicologia de análise transacional, que é a abordagem que eu utilizo hoje no consultório. Viu? Eu adoro essas entrevistas, porque eu descubro tanta coisa dos profissionais e eu acho isso o máximo. Que legal. E como que a psicologia hoje em dia pode ajudar a lidar com a ansiedade, o estresse, desse mundo que anda cada vez mais acelerado? Então, a gente está acelerado o tempo inteiro. E nessas questões de estar acelerado, a gente acaba não olhando pra gente. E quando tu vai pra fazer a psicoterapia, tu tem que parar e olhar pra ti. Então, tu vai parar e olhar onde que tu tá errando, onde que tá a tua dificuldade, o que tu precisa melhorar, o que tu não precisa melhorar. Na maioria dos casos, né, que é uma dificuldade das pessoas, aprender a dizer um não, aprender a botar limite nas pessoas, que muitas vezes é difícil. Então, na terapia, tu vai com um objetivo específico para melhorar alguns pontos, né, e geralmente a ansiedade, que é algo geral hoje, tá incluso nisso. Então, tu vai pela ansiedade, mas a gente precisa entender o que tá te causando essa ansiedade. Que geralmente tem um ponto específico que causa essa ansiedade. Ai, que medo. Então, sempre é uma coisa que vai gerar várias outras, né? Mas aí a gente consegue resolver isso em terapia. E aí, o psicólogo, ele tem que só ouvir, né? Me conta como é que é essa história. Então, eu tenho essa visão, né? Sim. O psicólogo, ele só vai ficar lá me ouvindo? É isso mesmo? Depende. Depende? Depende da abordagem que tu escolhe. Por quê? Cada psicólogo trabalha de um jeito. Então, cada abordagem vai trabalhar de um jeito. E existem mais de 20 abordagens clínicas, né? Então, cada um... E é muito importante, quando tu vai buscar um psicólogo, tu entender qual é a abordagem dele. Tu perguntar, tu saber. Por quê? O mais clássico que a gente conhece é a psicanálise. Que é aquele que tu senta no divã, no sofá, que tu fala. Não que seja assim, mas é o que a gente vê na TV, né? Isso. Que o paciente fala mais sozinho, ou que o psicólogo só solta uma pergunta aqui, uma pergunta ali. E, na verdade, não é assim. Desculpa, a minha visão era essa. Sim, que é o que a gente vê, que é a psicanálise. Que é claro, a psicanálise é o carro-chefe, foi o que começou, foi dali que surgiu tudo. Então, muitas pessoas ainda têm essa visão. Só que, por exemplo, na abordagem que eu trabalho, a gente trabalha diferente. Porque a análise transacional, ela tem alguns pilares específicos. Então, vai ter alguns atendimentos que eu vou ter que explicar coisas para o paciente. Então, que eu falo muito mais que o próprio paciente. Para ele poder botar em prática lá fora.
E dentro da sessão é uma conversa. Então, o paciente vai falar, eu vou falar, nós vamos trocar algumas informações, eu vou dar algumas tarefas, na explicação ali das coisas da minha abordagem, né? Que é o estado de ego, bateria de carícias. O paciente vai ter que se identificar, a gente vai ter que entrar nessa sintonia para que ele consiga botar em prática lá fora. Então, dentro da sessão, não é só o paciente que fala. Muitas vezes é muito mais eu. Legal, eu acho que eu preciso. Porque eu tinha esse pensamento e eu acredito que muitas pessoas... Sim. É aquela coisa, né? Começou mais antigamente, do passado, a gente sentava e só falava, disse, eu não gosto de psicólogo. Ai, desculpa. Não, mas era assim, né? Isso é normal. E era assim, e muitas pessoas têm essa visão. Vai num psicólogo, não gostei do psicólogo, não me adaptei. Já pega e já não vai mais. E, na verdade, às vezes é a abordagem que o psicólogo escolheu. Não que não funcione. Todas elas funcionam, todas elas vão chegar no mesmo lugar. Só que cada uma vai por um caminho diferente. E quando que eu devo procurar um psicólogo? Quando tu tem questões que tu não consegue resolver sozinha. Quando tu percebe que tu tem uma ansiedade que tu não consegue resolver sozinha. Quando tu tem uma dificuldade de fala. Enfim, qualquer dificuldade que tu tenha que tu vê assim, eu não consigo resolver isso aqui. Isso aqui me trava. Não consigo. Sozinha não vai, tu procura auxílio. E... eu não sei se é certa a pergunta, é porque vai surgindo aqui, eu vou saindo do script. Esse acompanhamento com o psicólogo, existe um período assim, tantas sessões, vai dar certo, ou tem que fazer pra sempre? Como é que seria? Que não, mas também vai de cada abordagem. Porque eu não tenho como dizer pro paciente que ele vai ter que ficar 2 anos em atendimento. Na abordagem que eu trabalho, tudo depende daquilo que tu vem resolver. A gente faz uma lista daquilo que tu foi pra resolver. Vamos dar um exemplo. Tu foi pra resolver que tu tem dificuldade de dizer não pras pessoas, tu tem dificuldade de se priorizar, tu precisa aumentar a tua autoestima interna, que é diferente da externa, que é aquilo que tu... como que tu te vê, o quanto que tu acredita em ti. Então, vamos supor que foram esses 3 tópicos. A partir do tempo que a gente precisar pra resolver esses 3 tópicos, resolvemos eles, eu vou te perguntar, tu quer alta ou tu quer fazer um novo contrato? Definir novas coisas pra resolver. E aí fica a critério do paciente. Larissa, mais uma pergunta que também não estava. E aí, atende aí já há quantos? 5 anos, né? 5 anos. Já passaram-se muitas pessoas. Muitas pessoas. E aí, tu ouve muita história. Sim. E aí, tem que guardar segredo também. Sim, com certeza. Mas assim, como é que fica a cabeça do profissional absorvendo escutando tanta coisa assim, no final do dia? Tem que ser... Como é que faz? Como é que funciona? A gente acostuma. Eu, pelo menos, eu acostumei. Porque é muita informação, né? É muita informação. Eu tenho uma memória muito boa, então o paciente que tá comigo há 2 anos, eu vou conseguir lembrar de coisas lá do começo. Verdade, lá do começo. Então, ela tem. Mas nem sempre a gente consegue lidar tão bem com as situações. Alguns casos acaba, às vezes, pegando mais a gente, né? Porque nem todos os casos é só autoestima, né? Tem casos de tentativa de suicídio, tem casos... Enfim, tem muitos casos que são muito mais complexos e aí é mais difícil de lidar. Nós precisamos fazer terapia também. Nós precisamos fazer terapia para poder lidar com tudo isso, porque a gente é um ser humano normal, a gente também tem problemas, também tem uma vida, né? Então, verdade. A gente tem que fazer para conseguir lidar com tudo isso também. Olha. E aí, pode falar sobre um pouquinho da importância da saúde mental, por exemplo, no ambiente de trabalho, né, como que lida, como as empresas podem apoiar os colaboradores, na verdade, hoje em dia? Seria muito bom que tivesse um auxílio terapia, né, nas empresas, mas a gente sabe que não é real. Pelo menos nas empresas maiores, deveria ter um psicólogo organizacional que conseguisse observar e fazer com que esse âmbito na empresa fosse um pouco mais leve. Mas a gente sabe que também não é uma realidade ainda tão grande, né, principalmente aqui na nossa região. O que os profissionais, os donos, né, poderiam fazer por esses profissionais era fazer com que o ambiente fosse um pouco mais leve. Né? Tu como pessoa que trabalha na empresa, entender o motivo que tu tá ali, o porquê que tu tá ali. Porque muitas pessoas às vezes ficam em empresas pelo dinheiro. Né? A gente vê muito isso. Eu ganho. E às vezes aquele dinheiro no começo do mês não vale pelo estresse que tu tem durante o mês inteiro. Só que a gente sabe, tem que sobreviver. Sim, tem, mas existem outros lugares que tu pode conseguir um trabalho. E às vezes sair dessa zona de conforto, às vezes não é nem pela que a empresa pode fazer por ti, mas o que tu pode fazer por ti mesmo, dentro das empresas. Era bem isso que eu queria ouvir.
Quais as tendências na psicologia que você acha que terão um impacto super significativo nos próximos anos? Eu acredito que desmistificando essa questão da terapia, de entender da psicoterapia, né? De entender que existem abordagens, que existem profissionais, que existem diferenças e que as coisas fiquem um pouco mais leves. Porque as pessoas acham que ir pra terapia, tu nunca mais vai sair. Tu entrou, tu nunca mais sai. E não é assim que funciona. Ou que, né, vai ser tudo igual. E quando as pessoas começarem a entender o que é ir para a terapia, eu acredito que tudo vai ficar um pouco mais leve. Legal. E aí, eu vou te botar numa saia justa. Nesse período aí, alguma história, assim, claro, sem citar nomes, que tu ajudou e que te emocionou, que tu queira compartilhar com a gente? Tem que escolher só uma, né? Eu sei que tipo assim, começou comigo, deu um resultado, uma evolução, foi isso que te tocou bastante. Eu tenho o caso de uma paciente que é bem essa questão que a gente falou agora sobre a questão de emprego. Ela estava numa empresa que fazia muito mal para ela. E a gente precisou trabalhar, ela entendeu por que essa empresa fazia mal. Ela tinha todo um potencial para empreender naquilo que ela trabalhava, só que ela não, né, por questões de família, não tinha essa estrutura e nós trabalhamos para ela entender que ela conseguia, que ela era capaz. E hoje ela é uma baita de uma empresária. Uau! Larissa, para te procurar, atende aonde hoje? Tem rede social? Sim, eu tenho um Instagram profissional, não utilizo muito, mas tá ali. Eu tenho dificuldade com essa questão de usar Instagram. E eu atendo hoje, o meu Instagram é Larissa Nunes. E hoje eu atendo lá na Coloninha, na Clínica Revive, que é uma clínica que tem psicólogos e dentistas. O meu horário tá um pouco reduzido, porque eu tenho bebê pequeno, mas eu atendo no período da tarde e no início da noite. Seria legal. Mais ou menos isso. E aí, eu quero agradecer nosso bate-papo, né? É coisa rápida, é bate-papo de amiga. Eu que agradeço o convite. E muito obrigada por compartilhar um pouquinho aí, né, da tua história e contar um pouquinho mais de tudo isso que a gente tá vivendo. Então, eu quero deixar o microfone aberto pra te deixar uma mensagem, assim, toca no teu coração pra te compartilhar com a gente sobre, sei lá, enfim, sobre tantas coisas que a gente anda passando, vivendo, a tua visão como psicóloga. Eu acho que a gente sempre pode ser melhor. A gente tem que buscar a nossa melhor versão e a única pessoa que a gente tem que se comparar é com a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente se compara com tantas pessoas, né? A rede social a vida das pessoas é tão bonita na rede social, né? Mas a gente precisa sempre se comparar com quem talvez a gente queira ser, ou quem a gente já foi, hábitos que a gente já deixou de fazer, que queira fazer, e buscar ser a nossa melhor versão. E saber que nós podemos chegar onde a gente quiser chegar. A gente só tem que saber pra onde a gente vai. Arrasou. Eu queria perguntar mais coisas, mas eu vou deixar assim para uma próxima. Muito obrigada mais uma vez. Sucesso. Obrigada. E a Larissa é da família. E quando, assim, ela falou que ela tem uma memória boa, ela tem mesmo, que ela lembra de coisas assim. As minhas crianças, né, frequentam o atendimento dela. E eu conheci através de uma amiga, né? Foi. Eu acho da Vanessa, se eu não me engano. Uma aluna minha na época. E ela compartilhou e eu levei as crianças. Mas agora eu fiquei com vontade de ir também, tá? Eu acho que eu acho que todo mundo precisa, né, Larissa? Sim, eu acho que em algum momento da vida sempre vai ter algo que a gente vai precisar de auxílio pra melhorar. Mas, como eu fui aqui bem sincera, eu tinha aquela... Olha, levando as crianças. Mas é porque a amiga disse que era muito boa. E eu me identifiquei com a Larissa mesmo. Mas aquele tabu, que eu ia sentar lá, contar e... sei lá, enfim. Mas não, hoje cada vez mais vocês profissionais da psicologia estão se aperfeiçoando e buscando abordagens diferentes que realmente ajudam, né? Sim, com certeza. A análise transacional não é uma abordagem muito velha. Então, ela é bem atualizada, ela é dia a dia. Não tem segredo trabalhar com ela. E tudo aquilo que a gente explica dentro do consultório é muito real na rotina. Então, todos os meus pacientes que já passaram, que a gente conseguiu passar por essas teorias, conseguiram ter evolução em cima disso. A psicologia é muito mais simples do que as pessoas fazem. Que legal. Que bom poder ajudar as pessoas, né? Sim. Uma sensação... Pra mim é gratificante. Muito boa, É uma missão de vida, né? Eu acredito. Obrigada, tá? Eu que agradeço. E eu encerro mais um bate-papo do Entrevistando com Kellen Cadorim. Tchau, tchau.